Pastor Abenilton pregando agora, com todo o gás. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Tá aqui, acho que ele vai usar ali. A água tá aqui, ó. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Cá estamos nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos aí ainda falando da série Permaneça. Permaneça, a fé que fica quando tudo vai embora. O subtema de hoje vai ser Permaneça na esperança. Permaneça na esperança. A esperança da igreja, ela é diferente da esperança do mundo. A nossa esperança, ela é Jesus Cristo. E nós vamos andar neste caminho hoje para entender melhor essa divina esperança. Tem uma canção muito antiga que fala: tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Canta comigo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder conhecer um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Deus de amor. É tão antigo que até eu esqueci a letra, irmãos. Vamos para o texto da palavra do Senhor. Apóstolo Paulo, ele vai escrever no livro de Coríntios a seguinte mensagem: agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Paulo fala da fé, Paulo fala da esperança e Paulo fala do amor. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a esperança.
Nós estamos hoje vivendo num mundo que nós consideramos um hedonista. O que é o hedonismo na filosofia? São as pessoas que pregavam não a dor e tudo pelo prazer. Não o sofrimento e sim para o prazer. E nós herdamos isso. Nós não conseguimos compreender a real função do sofrimento, a real função da dor. O que é que a dor pode nos ensinar? O que é que o sofrimento tem a nos ensinar? E por que nós evitamos tanto o sofrimento? A palavra esperança, ela é derivada do latim sperantia ou sperare, que quer dizer confiar. É a confiança firme nas promessas de Deus, especialmente na vida eterna e na ajuda divina. E não apenas o desejo casual de algo bom. Quando se fala de permanecer, o pastor Elmes, na ministração dele, ele trouxe o Salmo 91. E uma das coisas que ele falou que habitar no esconderijo é permanecer no esconderijo do Altíssimo. O sol é para todos, porém, permanecer na sombra do Onipotente, ou usufruir da sombra do Onipotente, é somente para aqueles que habitam, que permanecem no esconderijo do Altíssimo. Se permanecermos na palavra, e a palavra em nós, tudo que nós pedirmos será atendido. Essa foi a frase principal que o pastor pregou. E nós estamos aqui hoje falando sobre permanecer na esperança. E nós podemos perguntar para os discípulos, para os profetas, o que é que eles fizeram para permanecer em Deus? Nós podemos perguntar para o apóstolo Paulo, o que é que Paulo fez para permanecer em Deus? Será que a vida de Paulo era uma vida fácil? Será que a vida de Paulo era uma vida de riquezas? Não era. E Paulo, na prisão, ele escreve assim para o povo de Filipos: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu te digo, alegrem-se no Senhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ele fala, ele estava preso, sendo açoitado, ele estava sendo esbofeteado, ele estava sendo humilhado, desprezado, e ele fala assim para o povo da igreja: igreja, alegrem-se no Senhor, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança é o porvir. Alegre-se porque é muito maior, porque é momentânea essa tribulação. Aí a gente fala, momentânea para nós é uma gripe, é uma tosse. E Paulo estava passando por uma situação degradante, e ele fala, porque leve e momentânea é a nossa tribulação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Elas são eternas. É chocante falar isso para uma igreja da época TikTok, da época micro-ondas, da época controle remoto. Porque tudo vem em prol da facilidade. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ficar cozinhando em fogão de lenha. Nós temos micro-ondas. Ninguém quer ficar trocando o canal de televisão com o dedo, né? Existe hoje o controle remoto. Mas aí de repente a gente se depara, irmãos, com uma palavra como essa,
onde os mártires sofreram, padeceram, e nenhum deles tiveram a vida que hoje os famosos do gospel vivem. Não é falar de voto de pobreza. Ninguém vai fazer voto de pobreza pelo Evangelho de Jesus. Mas existe um contraste muito grande e chocante quando você vê que as pessoas estão procurando Jesus como uma moeda de troca. Eu vou para Jesus, eu faço isso e aquilo, mas eu quero receber algo em troca. As pessoas estão procurando Jesus para poder barganhar bênçãos. E nós, como igreja, agora, na atualidade, quando eu estava estudando esse tema, eu falei assim, meu Deus do céu, como compartilhar algo tão chocante como esse? Porque se nós formos perguntar para o apóstolo Paulo, como é que você, Paulo, conseguiu permanecer diante de tanta renúncia que você teve que fazer? Você teve que renunciar o nome, você era um fariseu conhecido, você tinha toda um status, e de repente você abre mão de tudo isso para seguir a Jesus. Para ser perseguido, para ser mal falado, para ser preso, para ser esbofeteado. Aí ele fala, alegrem-se, porque a minha esperança não está aqui. Ele recebeu a divina revelação de quem realmente é Jesus. E Jesus é a vida. Eu estava num lugar onde as pessoas estavam querendo me evangelizar, querendo me apresentar um outro Deus. E eu pensando comigo, meu Deus, se eles soubessem quem eu conheço. Mas mais cedo ou tarde, Jesus vai se revelar. Porque nós estamos ali, nem é para falar, é para testificar de Jesus. Spurgeon escreveu que evangelize o tempo todo. E se possível, fale. Falar é a última coisa. Primeiramente, nós temos que viver o Evangelho através de nossas ações, através de nossas reações. Como é que eu reajo diante do mundo? Mas o Evangelho que ele pregava na época explodiu mundo afora e perdura até os dias de hoje. Ele poderia olhar para o passado dele de fariseu bem-sucedido, podendo se tornar um dos grandes mestres de Israel. Mas ele preferiu e escolheu a Cristo. Passando fome, frio, sede, sono. Ele escreve para aqueles que estavam livres para se alegrarem nas tribulações. Que eles passavam momentaneamente. E que ele se sentia privilegiado por estar passando por tudo aquilo por amor ao Evangelho de Jesus. O que Paulo nos responderia? Como você suportou e permaneceu até o fim? Ele falaria, você vai ter que abandonar uma lei. E agora eu vou falar uma palavra difícil. Vai ter que abandonar a lei da linearidade para abraçar a lei da liberdade. Abra mão do seu desejo de uma vida boa e receba um Deus que é bom. A lei da linearidade é exatamente a lei da prosperidade. É exatamente o evangelho da prosperidade. E como falar mal desse evangelho no momento em que quase 100% das igrejas vivenciam isso de corpo e alma, através das músicas, através das ministrações? Como permanecer numa fé inabalável, onde o Deus oferece um céu para esse povo, e esse povo está apaixonado ainda pela terra. Um povo cativo que saiu da escravidão, foi aprisionado na Babilônia e se apaixonou pela Babilônia.
Percebamos, irmãos, que hoje falar do céu é um desafio muito grande para quase todos os pregadores. Porque a maioria das pessoas estão como aquele povo, apaixonados por Babilônia. E pararam de sonhar com a viva esperança. E a única esperança da igreja é o novo céu. E Paulo entendeu isso. E quando eu falo da lei da linearidade, essa palavra difícil, é porque hoje as pessoas cumprem regras, cumprem rituais, esperando algo em troca. E na ministração da pastora Gabi, ela fala que Deus não se responsabiliza pelas suas expectativas. Se a sua expectativa é servir a Deus porque você quer uma casa nova, esqueça. Você está indo no caminho totalmente tortuoso. Mas ele fala: busque primeiro o reino, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós, como igreja do Senhor, nessa noite, nós vamos aprender sobre o que é realmente esperar somente em Jesus. Em nenhum momento essa expressão de renúncia à matéria está nos induzindo a fazer um voto de pobreza. Estamos diante de um nível de consciência que se elevou, Paulo, ao ponto de entender que tudo por aqui é efêmero e passageiro. Mas por que muitos desistem de Jesus? Basicamente porque muitos se frustram. E por que se frustram? Porque ficamos desesperados e desanimados na nossa caminhada. Por quê? É porque as nossas expectativas egoístas e materialistas não acontecem. Como Paulo não desistiu? Por que ele não se frustrou? Como assim? Ele foi preso, ele passou por açoites. Quais eram as expectativas de Paulo? Eu escrevi: a igreja está adoecendo e desistindo no meio do caminho, porque nós desejamos mais a boa vida do que o bom Deus. Nós desejamos muito mais ter uma boa vida do que ter o bom Deus. O jovem rico, ele foi confrontado pelo próprio Cristo. Quando ele chega diante de Jesus e fala: o que eu faço para herdar o reino? E Jesus fala para ele exatamente a lei da linearidade. Cumpra as leis. Ele fala: mas desde a minha juventude eu faço tudo isso. E Jesus fala: então agora vende tudo o que você tem, doe aos pobres e volte. E ele ficou muito decepcionado, porque ele queria somente a vida boa. Ele não queria o bom Jesus. O ponto é, mas o que é, Abenilton, a boa vida? O que é ser abençoado? O que é ser abençoado? Para cada um de nós, nós vamos ter uma visão diferenciada. Para quem vive navegando no Instagram, por exemplo, com certeza gosta de ficar olhando o que é a vida das pessoas, né? Aí quando você visualiza lá uma foto, uma pessoa, sei lá, numa concessionária, comprando um carro novo, ou sei lá, celebrando ou numa viagem, e você vai falar o quê? Nossa, como esse irmão está abençoado, olha, ele está nas Maldivas, que legal. Qual é o problema nessa lei da linearidade? As pessoas encontram Jesus. O que Deus e a Bíblia se torna para algumas pessoas, hoje se torna uma nova estratégia para conseguir uma boa vida.
Jesus então é a nova estratégia para se obter vida boa na terra. Então, quais são os ensinamentos de Jesus que eu preciso obedecer para ter a boa vida? Aqui tem um grande problema. Quando eu olho para os apóstolos, que foram homens exemplares, que viveram uma vida piedosa, eles terminaram de um jeito que não é considerado uma boa vida. Aí os irmãos falar, como foi que os apóstolos terminaram, irmãos? Isolados, pobres, sem dinheiro, muitos mortos. Segundo a nossa definição de boa vida, isso foi um fracasso. Então nós podemos dizer que não deu certo para eles. Eu fiz tudo certo e não obtive o que eu queria. Não me dei bem no meu investimento, porque quando eu venho para Cristo querendo algo em troca, eu estou transformando o evangelho numa moeda de troca, numa bolsa de valores. E Paulo, preso, pregava para os presos. E quando ele pregava para os presos, conta o historiador, o Flávio Joséfo, que ele quis batizar os presos e não tinha como batizar. Ele orou e Deus fez brotar uma nascente de água dentro da cela. E naquela nascente ele batizou todos os presos. Olha, irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, ele não é a nova estratégia para conseguirmos mais coisas. Quando ele entra, ele é a boa vida. Como entender os mártires indo para o Coliseu, morrer na boca de leões e ainda cantar louvores? Eles encontraram um bom tesouro. Eles encontraram a boa vida. Não há mais nada precioso do que a presença de Jesus. Não há nada mais precioso do que a presença de Jesus. Eu vi um pastor muito famoso, e eu vi só uma fala dele na rede, naqueles vídeos pequenos lá. Ele falava assim: eu daria todas as minhas empresas, eu daria essa igreja, que a igreja dele é muito grande, eu daria essa igreja para ter a minha esposa de volta, porque a esposa dele faleceu tem pouco tempo. Ele daria tudo para ter a esposa dele de volta. Quando ele começou a falar dos bens, eu pensei que ele ia falar assim: eu daria tudo isso para nunca perder a presença de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, só estaremos preparados para ser desposada como noiva do Cordeiro no dia que nós estivermos dispostos a abrir a boca e falar: eu dou todos os meus bens para não perder a presença de Jesus. Eu volto a morar na favela, no barraco de madeira, para não perder a presença de Jesus. No dia que a igreja de Jesus tiver maturidade para confessar isso, eu acredito que a partir daí, essa igreja já ganhou maturidade para herdar a rica esperança. Porque enquanto essa igreja estiver como criança, menino, apegado à sua mochilinha e aos seus brinquedos, ela está imatura. Ela não tem maturidade para o arrebatamento. Enquanto eu e você estiver aprisionado a picuinhas da vida, dessa vida, nós ainda não somos dignos de morar com o rei. E qual é a estratégia para se ter o bom Jesus? Qual é? Não tem. Ele foi entregue por nós de graça e pela graça mediante a fé. Nós podemos dizer que temos a boa vida, nós temos Jesus. Eu tenho uma boa vida que me leva a um estilo de vida de obediência, de entrega
e de santidade. O que é que faz um crente dizer não para um mundo tão atraente? Para um mundo que parece ser tão interessante? Para viver uma vida de santidade. A pastora, ela falou algo que chamou a minha atenção, que eu já tenho refletido. A igreja, ao longo do tempo, ela perdeu noção do conceito que é ser crente. Ela não sabe mais, perdeu-se de vista o que é ser crente. O que é seguir a Jesus? O que é renunciar ao mundo? O que é renunciar ao inferno? O que é renunciar a mim mesma para seguir a Jesus? Muitos perderam isso de vista. E Paulo ele vai dizer: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Ele fala isso. Para mim importa que ele seja engrandecido em meu corpo pela vida ou pela minha morte. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, igreja, que eu permaneça no meu corpo. Paulo falando. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês para o seu progresso e alegria na fé. Então Paulo aqui aleluia, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então Paulo chegou a esse nível aqui de desejar a presença de Jesus ao ponto de falar assim: eu estou dividido, eu tenho uma missão, eu tenho que pregar, mas como eu queria estar na presença dele para sempre. Mas por outro lado, eu preciso permanecer aqui, pregando, ensinando, doutrinando e mostrando. Nós, como igreja do Senhor, a única coisa que pode mover o nosso coração a estar aqui nessa terra seria a pregação do Evangelho. Mas Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele vai dar para você tudo o que você precisa, não se preocupa. Ninguém aqui vai precisar fazer voto de franciscano de pobreza. Porque o Senhor é o dono do céu, da terra, do ouro, da prata. Ele acrescenta boa medida, sacudida, recalcada, transbordante em nossas vidas, porque Ele se compraz em abençoar a igreja. Ele fica alegre quando o seu coração se alegra. E não importa que muitas vezes nós somos imaturos, a gente só manifesta gratidão quando a gente recebe algo. Não tem importância, nós estamos caminhando para a maturidade. E Paulo estava contente em toda e qualquer situação. Ele encontrou a boa vida. Ele falava na bonança, com fome, com dinheiro, bem vestido, maltrapilho, preso ou solto. Eu aprendi, porque eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei a minha flor gloriosa, como diz o hino da harpa cristã, né? Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim
é Jesus. Na vida ou na morte, eu encontrei um bom tesouro. Você encontrou esse bom tesouro. Aleluias. Eu estou tão tranquilo na presença de Jesus, porque eu percebo a presença dele comigo. E quando eu percebo a presença dele comigo, eu fico tão tranquilo, que sou capaz de entrar lá no Vale do Amanhecer e dar aula para alunos incorporados. Quando ele está comigo, a minha esperança é somente ele. Ele. Se ele quiser me dar algo mais, eu vou ficar muito alegre. Mas a presença dele me é o bastante. E a fé é o meu pastor, e isso me é o suficiente. O salmista falou isso. Ó Senhor, tu és o meu pastor, e isto basta, nada me faltará. Não me faltará vigor, não me faltará alegria, não me faltará paz. Agora você entende o porquê que os mártires morriam cantando louvores ao Senhor? Hoje eu entendo. Eu imagino, irmãos, como a presença de Deus aumentava na vida daqueles homens, daquelas mulheres, ao ponto de eles oferecerem as próprias vidas em sacrifício por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Estamos vivendo vidas cansativas, mesmo dentro da igreja, mesmo como discípulo de Jesus. Nós estamos cansados e exaustos. Porque é cansativa a expectativa que fomos criando. Essa vida que estamos vivendo de tenho que obedecer essas coisinhas aqui para para obter a boa vida. Irmãos, quantas pessoas que você conhece que são homens e mulheres abnegados, cheios de fé, e que hoje passam por situações tão complicadas. Eu entrei na oncologia, nunca entrei na enfermaria, nas enfermarias do hospital de base, nunca entrei, e graças a Deus, se eu não entrei é porque eu nunca precisei. Mas eu me deparei com uma enfermaria de oncologia tão grande que eu não imaginava que aquilo fosse tão grande. Tão grande. E a quantidade de pacientes em estado terminal também é muito assustador. A quantidade de pessoas que já estão em estado terminal, passando por medicamentos paliativos para sofrer menos na hora da partida. E eu entrei lá justamente com um grupo que os irmãos sabem que eu estou dando aula, porque eles foram lá fazer o quê? Evangelismo. Foram ao hospital evangelizar. Como eu sou professor deles, eu tive que acompanhá-los dentro do trabalho e entrei em todas as enfermarias. E eu pensei comigo, era para a igreja de Jesus estar fazendo esta obra aqui, oferecendo para esses doentes a viva esperança, abrindo a boca, tocando seus instrumentos e profetizando que Jesus Cristo é a vida, até mesmo na hora da morte, Ele é a vida. E quantos servos de Deus estão ali naquele lugar, naquela internação também, homens e mulheres de Deus. Está tudo certo. Eu e você não estamos imunes de doenças. Não estamos imunes de crises. Não estamos imunes de escassez. Porque no mundo tereis aflição, mas vocês tenham bom ânimo, porque a esperança de vocês não é aqui neste mundo. E como estratégia, aquele grupo canta música gospel também, muitas músicas gospel. Como estratégia, porque eles sabem que naquele ambiente pode ter pessoas evangélicas. E eles querem dizer, nós vamos cantar músicas evangélicas também aqui.
né? E não teve como, irmãos, eu não ficar extremamente arrasado nas minhas emoções, porque eu estava ali liderando um grupo que não conhece a Jesus, mas eles estavam dispostos a doar-se um pouquinho porque eles acreditam no poder da música, e que a música ela traz alívio quando as pessoas ouvem a música. Só que a música pela música é música. Só que a música no poder do Espírito Santo, a música ungida pelo Espírito Santo de Deus, ela é bálsamo, ela é remédio, ela é alívio. Aleluia. Esses dias a Ágata sofreu, né, Ágata, para poder conseguir levar um grupo para o evangelismo de rua. Poucos dispostos, poucos, a emprestar suas vozes, seus talentos, seus dons instrumentais para falar de Jesus lá fora. Poucos, irmãos. Ou quase ninguém. Só aqui? Não. A maioria das igrejas. Que em 2026 nós possamos sair deste lugar de comodismo. Que nasça no nosso coração o desejo de levar essa vida, essa boa vida, para esses que precisam. Como foi que o diabo fez para que o homem caísse no paraíso? Para que ele sofresse a queda brutal. Ele plantou no coração da humanidade que mesmo no paraíso falta algo. Essa é a premissa da queda, da desistência de quem não permanece, da destruição. É acreditar que nos falta algo, mesmo tendo Cristo. Lá no Éden, a serpente sussurrava: te falta algo. E ela continua sussurrando na igreja: te falta algo. Mesmo você tendo Jesus, você tenta obter algo mais. A verdade é que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Se você nasceu da água e do Espírito, você já encontrou o bom tesouro, o bom Deus. O alvo não é dar tudo certo, é ter um Deus que é certo. Não ser tudo perfeito nessa vida, mas ter um Deus que é perfeito. Aleluias. Porém, se você ainda não encontrou o bom Deus, mesmo que nessa vida dê tudo certo, você vai ganhar muito dinheiro, você vai conquistar muitas propriedades, você vai viajar todo o planeta. Você não tem a boa vida, você ainda não acertou o alvo. Aleluias. Não importa o que você vai conquistar nessa vida aqui, se você não encontrou a boa vida em Deus, você não acertou o alvo. Aí Jesus te falta algo. Falou isso, Jesus falou para o jovem: te falta algo nesse momento, jovem. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Volte e receba o bom Deus. O jovem ficou triste. Ele queria a boa vida e não o bom Deus. Jesus é a nossa boa vida. E eu quero encerrar essa palavra, essa reflexão sobre permanecer na esperança. Deus pode abençoar a mim e a você em todas as áreas, mas isso não define a caminhada cristã. São efeitos colaterais que vamos experimentar por seguir a Jesus, porém, com a convicção de que o melhor ainda está por vir. Quando eu escrevi, irmãos, o melhor ainda está por vir, parecia que eu estava... Alguma coisa batia em mim assim: o melhor está por vir. Não. O melhor já veio, foi Jesus. O melhor Deus já nos entregou, foi Jesus. Mas existe uma rica esperança
existe uma rica esperança, que é nós morarmos com Jesus para sempre. Hoje, o que eu e você experimentamos aqui na terra, a palavra fala que é em parte, é um pouco só, é um pouquinho. Porque o que nós vamos experimentar lá na glória, nem ouvidos ouviram, nem olhos ouviram, e nem o meu entendimento, nem o seu entendimento ainda não alcançou. Mas nós oramos para que o Espírito Santo de Deus, ele aumente a presença dele nessa igreja, cada dia mais, até o ponto de nós entendermos essa gloriosa esperança. Enquanto nós ainda não entendermos, nós ficaremos ainda nesse limbo de um dia experimentar um pouquinho, no outro dia experimentar o peso espiritual, no outro dia experimentamos da presença, no outro dia peso espiritual. Mas a igreja, o Senhor vai conduzir a igreja para um caminho de homogeneidade, para um caminho de estabilidade, onde essa igreja vai explodir nessa cidade, porque nós conheceremos o segredo de permanecer na presença, não sair da presença por nada, não ouvir os sussurros do inimigo. Nós estaremos no nível que nós não ouviremos mais o sussurro de Satanás, não ouviremos mais as acusações dele. Nós teremos sensibilidade o suficiente somente para ouvir a voz do bom pastor a nos conduzir. Será que o diabo não sussurrava no ouvido de Paulo? Sussurrava, mas o ouvido dele estava imune, e ele só conseguia contemplar a glória, ele só conseguia contemplar os céus. Aleluia, nós chegaremos nesse nível, ao ponto de nós dizermos: bendito seja Deus e Pai, que nos regenerou para uma viva esperança. A misericórdia nos preparou um ambiente, é o futuro que nos guarda. Não deixe que a esperança se apague em seu coração. Permita que ela te conduza à eternidade. Permita que essa esperança te conduza à eternidade. Essa esperança é Jesus. Essa esperança é Jesus. Ele continua na igreja. Ele continua conduzindo a igreja. Ele continua dando vida à igreja. Ele continua revestindo a igreja. É Ele quem nos sustenta nessa terra. É Ele quem nos priva de vermos como o inimigo tem dominado essa terra. É Ele que nos poupa de nós vermos o que é que o inimigo faz nesse planeta. Ele tem colocado um colírio do céu nos seus olhos. Ele tem colocado uma proteção espiritual nos seus ouvidos. Ele tem colocado o capacete da salvação na sua mente. Porque se nós fôssemos absorver o que o Deus deste século, Satanás, tem feito nessa terra, nós entraríamos em desespero, nós entraríamos em pânico. Mas Ele tem nos fortalecido como um suplemento poderoso. Você não está aqui nessa noite cultuando pelas suas forças. Você veio aqui nessa noite pelas forças que procedem dos céus, pela força do Espírito Santo de Deus. Acredite. Quem ficou em casa, quem não conseguiu vir cultuar nessa noite? Muitas porque não tiveram forças de sair do lugar de fraqueza, de derrota. Mas você veio hoje. Você pode ter vindo hoje aqui se arrastando. Você pode falar: só Ele sabe como está o meu coração nessa noite. É verdade, Ele sabe como está o seu coração nessa noite. E nessa noite, mais uma vez, o desejo dele é entrar.
Não importa se você é crente há 20, 30 anos, 50 anos, mas Ele continua batendo na porta do seu coração para dizer para você: permita que eu entre aí, para eu cear com você, para eu morar com você, para eu permanecer com você, porque eu sempre estive com você, eu sempre permaneci com você. Mas é você que muitas vezes perde o olhar, é você que muitas vezes perde a sua audição e ouve os sussurros do inimigo: você está fraco, você caiu, você não vai conseguir. E a voz de Jesus continua falando para você: vinde a mim, igreja cansada. Venha a mim, igreja exausta. Venha a mim, porque sou eu que renovo as suas forças e faço você voar como águia. Porque sou eu que renovo as suas forças todos os dias. São as minhas misericórdias que se renovam na sua vida todos os dias e faço você voar como águia. Você não pode ver as suas asas, mas eu te dei asas para voar. Você é uma igreja que tem asas para voar. Você se sente tão fraco às vezes que você pensa que não vai conseguir sair do lugar, mas Ele te arrasta, Ele te leva no colo, Ele leva você nas alturas. Oh, igreja, abra sua boca e agradeça, porque Ele tem te dado vida, e não é qualquer vida, é vida em abundância. Jesus tem vida abundante para a igreja. Não é uma vida débil e doente, mas é uma vida com saúde. Saúde para sua alma, saúde para o seu espírito, saúde para sua mente. Jesus continua sendo o remédio da igreja. Ele continua sendo a fonte de água viva, a fonte inesgotável, aquela nascente que nasceu naquela cela onde Paulo estava. Essa nascente continua na igreja de Jesus, brotando, dando vida. A igreja que tem Cristo como esperança, ela permanece para sempre, até o dia de Jesus. A igreja que permanece na palavra, ela tem vida para aguardar a volta de Jesus. A igreja que permanece nas promessas, que não perde as promessas de vista. O inimigo vem e fala uma mentira, e você levanta uma promessa. Ele vai falar: você está fraco. E você vai dizer: o amor de Deus é derramado no meu coração através do Espírito Santo. Ele fala: você está com medo. E ele fala para você: não temas, porque eu não te dei espírito de medo, eu te dei espírito de poder, de amor e de moderação. Você fala: eu estou sem unção, eu não tenho unção. Ele fala: eu te dei a unção que vem do Santo, e essa unção permanece em você. Você tem o conhecimento. Essa unção não vai sair de você de qualquer forma. Essa unção permanece. Erevias, Rombias, Chiquerias, Vrominergiasuriafa, Chequei Harabahesa, Gregoria Heriaka, Deiko Binergiasai, Rominei Hashova, Merei Kandergiaseria Fo. Nerai horiasa, sherei kandoria fosha, nai kodovia sei, nerai ho, deubia kai, sherei kandorohai, flow merei kandovia sei, narobias, naregias, sheikomas, maicobiesa. Malaikai Shoai. A viva esperança é Ele, e Ele aprove a Ele
vir nessa noite, não por mim, mas pela palavra que não volta para ele vazia, sem antes cumprir aquilo que apraz aos céus. E apraz aos céus nessa noite renovar a viva, a verdadeira esperança nas nossas vidas, que é Jesus. A presença de Jesus. Não tem nada, nada, não tem pregação sem a presença de Jesus. Não tem música na igreja sem a presença de Jesus. Não tem obra do solidário sem a presença de Jesus. Não tem kids nessa igreja se a presença de Jesus não estiver lá. Não tem nenhum ministério aqui se a presença de Jesus não for com esses ministérios. A presença de Jesus está com as roots dessa igreja, Teracá, Derohove, as sérias. A presença de Jesus está com a casa de Boaz, Reibiantoria Fai, Kentaramenea Heria Sai. A presença de Jesus está conosco. Não importa se essas cadeiras estão lotadas ou se tem cadeiras faltando a alguém, porque a presença dele não se limita à quantidade de pessoas. A presença dele vai sempre estar. Onde tiver um coração quebrantado, um coração cansado, um coração oprimido, um coração abandonado, ele vai vir, porque ele é o noivo dessa igreja. O noivo dessa igreja é Jesus. Não importa, não importa o que falam lá fora. A igreja religária, ela é assim, ela é assada. Não me importa, porque a presença de Jesus ela se manifesta neste lugar. Tão certo como o ar que eu respiro, a presença de Jesus se manifesta neste lugar. Aqui há liberdade, a liberdade para o Espírito. E onde a presença dele está, a liberdade. Ramantovias regiandorias, checandoria fai, checanderevia rechelai. Ramantoria fa, checadorebia se. Ramandoria flobia seria cai. Há uma unção de cura neste lugar. Essa unção não está permitindo nenhum tipo de diagnóstico. Todo e qualquer diagnóstico vai cair por terra agora em nome de Jesus. Ramantore queria vachoria manderigas sergas. Oh Ramantovas. Onde tinha fraqueza, agora recebe força. Força. Recebe a força agora. Você que estava se sentindo fraco, receba agora o vigor do céu. Recebe agora a renovação do céu. Seu coração estava triste, pois onde a presença dele está, até a tristeza ela salta de alegria. A sua tristeza agora vai se render à alegria de Jesus. E não tem explicação para essa alegria que você vai sentir, que você está sentindo, porque ela vem do céu. E quando ela vem exatamente como um redemoinho. Ele vem soprando tudo. Ele vem como um vento impetuoso. Ele vem como uma cachoeira. Ele vai derramando, ele vai derramando. E você não sabe dizer o porquê, mas a tristeza foi. A tristeza foi. A doença foi. Já era doença. Já era tristeza, já era fraqueza, já foi, porque a força chegou, e a alegria do céu é a nossa força. Remantovia sei, remantoria fly, checanderia seri, rabatsi.
A alegria do Senhor é a nossa força. Há um rio de água viva neste lugar. Há um rio de água viva neste lugar. Ele escolheu esse lugar nessa noite. Dentre tantos lugares, Ele escolheu este lugar nessa noite. Decaramantorea fly, recantorebia séria fly, remantorebia soubia séria, remantore facere cantarababusha. Rocha catarabababababababa, roxere cantarabababababa, rababá, roxocoto, rababá. Coloque-se de pés nessa noite. Eramanto, recatarabababababa, orabatata, roxequete, rababá, roxe cantarababá, aramantu, regia séria, vaxere cantarabababa, aramantu, regia séria, vaxere cantarababá, assim. Remantore cai, arachou de cantarabarro, xere cantarababa. Transborda, transborda, transborde, transborde. Carabababa, roxe, catarabababababababa. O Espírito de Yahvé está sobre nós nessa noite. O Espírito de Yahvé está sobre nós nessa noite, pelo que nos ungiu para pregoar as boas novas, para pregoar saúde aos doentes, para pregoar liberdade aos cativos. O Espírito Santo está derramando novos dons. Novos dons. Aprove a Ele derramar. Há um novo cântico brotando dos seus lábios nessa hora. É um cântico que o Espírito Santo está derramando só para você e o céu. É só para você e o céu. Por que, Paulo? Por que você amou tanto a Deus ao ponto de renunciar à sua vida? É porque eu encontrei a boa vida, eu encontrei o bom tesouro, eu encontrei a esperança eterna. Eu convido o louvor para nós encerrarmos. Deramanto,